Bom dia para todo mundo. Para quem está aqui nessa grande plenária e para quem participa desse painel, essa grande plenária virtual que o Partido dos Trabalhadores mobiliza nessa manhã tão inspiradora, aberta com as palavras do nosso querido Márcio Portmann, que fez uma retrospecção histórica e um vislumbre dos problemas que vamos ter que enfrentar na disputa do futuro, que certamente devem nos preocupar a todos e a todas muito. Quanto mais que nós vivemos em tempos superpostos, né? Nós somos um país que ainda não resolveu o problema do século XIX. Nós não resolvemos o problema, nós não abolimos completamente a escravidão. Nós não resolvemos o problema da terra. Então, o legado do século XIX persiste para nós como uma ferida aberta. Os problemas do século XX, o Márcio, inclusive, na sua retrospecção, colocou para nós, por exemplo, as dificuldades que hoje enfrentamos na área de educação e que são, sem sombra de dúvida, herdeiras da tardia prioridade que o país concedeu a essa área estratégica para o seu próprio desenvolvimento. E agora temos os problemas do século XXI, enunciados dessa forma tão provocadora. Então, é uma honra para mim, eu quero agradecer ao presidente Paulo Okamoto a gentileza de ter me convidado para participar aqui com o Márcio, com o André Singer, com a Tainá, nossa vereadora, com a Sinhara, que participa desse movimento tão importante das mulheres cristãs pela democracia, e a todas e todos vocês. Mas não podendo saudar a todas e todos, eu vou saudar a nossa presidenta, Gleisi Hoffmann, idealizadora desse encontro, e vou saudar essa ilustre plenária a quem eu me dirijo. Eu a saúdo na pessoa da minha colega prefeita Marília Campos de Contagem, reeleita brilhantemente no primeiro turno para o seu 4º mandato à frente do município de Contagem, nas asas de uma votação histórica. Então, é sempre bom começar um encontro político com vitória, né? Porque derrotas nós já temos muito e temos que lidar com elas. Mas, enfim, eu quero iniciar essa minha fala com um reconhecimento e com uma celebração. Eu quero saudar a diminuição da pobreza e a redução da extrema pobreza de que nós tomamos conhecimento nessa semana. Quase 9 milhões de pessoas deixaram a pobreza e mais de 3 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza de 22 para 23, graças ao aquecimento do mercado de trabalho e ao aumento dos benefícios sociais como Bolsa Família. São avanços inestimáveis que ocorrem quando o PT governa. Os números são imensos, mas são pálidos frente à mudança que isso significa na vida das pessoas. Me permitam dizer, agora como prefeita, semana passada eu recebi, Sinhara, um coletivo de pastoras, lideranças comunitárias muito importantes, que tratam de uma rede informal de segurança e cuidados, para as mulheres, fundamentalmente, para as famílias. Redes que nós conhecemos bem, aqueles de nós que pisamos no barro. E, de outro lado, quem não pisa no barro, provavelmente as conhece através da inestimável literatura, textos clássicos da Alba Zaluar. Então, eu estava conversando com elas me dizendo o grande trabalho que elas fazem e reclamando a parceria, mas chegaram me dizendo o seguinte: não, Margarida, nós estamos aqui porque nós te apoiamos, apesar de você ser do PT. Falei, olha. Aí, continuaram falando, uma delas virou e falou assim: mas, Margarida, eu quero te falar, com todos esses problemas que tem aqui, agora está muito melhor.
Porque quando eu era pequena, o meu pai me mandava para andar de 4 na feira, debaixo das bancadas, para pegar comida. E agora eu não preciso mais fazer isso, graças ao Bolsa Família. As pessoas não precisam mais fazer isso, Margarida. Eu falei, mas a Bolsa Família é do PT. Aí ela falou, é verdade, é o Lula. Eu falei, pois então, é o Lula. Então, essa percepção de acesso à renda e de promoção do trabalho emancipa, sim, as comunidades na periferia e movimenta, com certeza, muitos poderão falar disso muito melhor do que eu, acho que tem uma mesa sobre isso hoje, uma extraordinária economia das favelas, que faz parte dessa nova conjuntura que nós temos que conhecer e tratar. De todo modo, os números também não mentem. Quando se constata, pela leitura dos indicadores sociais divulgados pelo IBGE essa semana, que, mais uma vez, a pobreza diminuída, mas persistente, a pobreza tem cor, tem gênero e tem endereço. A tragédia ambiental do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, levou até alguns comentários assim, olha, eu não sabia que havia tantas pessoas negras no Rio Grande do Sul. De fato, é muito grande o número de pessoas negras no Rio Grande do Sul. Mas o que era desproporcional era a presença de pessoas negras entre os mais afetados pela tragédia. Este, sim, era um grande problema, os mais vulneráveis à inclemência meteorológica. O que, mais uma vez, demonstra a virtude e a necessidade de políticas públicas para combater a desigualdade brasileira focalizada em gênero, em raça e em território. E eu faço essa afirmação no momento em que se externa, com rara claridade e agudeza, o antagonismo entre a nossa agenda da justiça social e a agenda da austeridade fiscal, eufemisticamente designada como equilíbrio fiscal. Estamos vivendo um processo de tensão máxima. Meus colegas, ex-colegas deputados que eu estou vendo aqui, devem estar num sofrimento bárbaro para decidir como vão encaminhar políticas que são necessárias e inadiáveis, mas sem que se sacrifique aquilo que levou à fundação do Partido dos Trabalhadores e que levou ao seu crescimento e à sua consolidação. Então, nós estamos vivendo essa tensão máxima. Isso, e num controlado, eu não vou dizer modesto, porque não é modesto, mas num controlado enfrentamento do conflito distributivo no nosso país. E o fazemos numa circunstância que a gente praticamente deveria dizer que nós governamos sitiados. No início, eu vou também pedir licença a vocês. Pedir licença a vocês para dizer, no início do meu mandato, desde que está se encerrando, em 2021, no primeiro semestre, eu tive que derrotar 4 pedidos de impeachment. E aí eu me dei conta que eu não tinha ganhado a eleição, que eu ia ter que continuar ganhando todos os dias, todos os meses, num processo infinito de revalidação e de legitimação do meu mandato. E isso é importante, porque o fato é que as forças conservadoras desse país nos tratam, a nós, que exercemos pela soberania popular o governo, nós somos tratados como invasores. Os demais governam como se fosse sua prerrogativa. No nosso caso, nós somos fora do lugar e, por isso, precisamos conquistar o lugar diariamente. É um processo permanente de legitimação. E isso, no governo federal, se alguém tinha dúvida, basta ler o relatório da Polícia Federal sobre o dia 8 de janeiro. Ontem, o meu
querido Miguel Rosset estava me falando, Margarida, você já leu? Eu falei, não, eu estou aqui, eu sou prefeita, né? Aí ele falou comigo, você precisa de ler, porque está muito bem escrito e é devastador como se conspirou contra o Estado de Direito nesse país. Como se tramou o envenenamento do presidente da República. Então, esse é um dado de conjuntura que também não pode, nessa nossa reflexão, ser ignorado. Nós governamos como quem corre no fio da navalha. Por quê? Nós sempre lutaremos para que se ampliem os direitos sociais e se reduza a indecente desigualdade que caracteriza o nosso país. E, ao mesmo tempo, nós temos necessidades imperativas de construção da governabilidade. Porque, quando a gente sai, os direitos sociais recuam. Recuaram com Temer, recuaram com Bolsonaro, o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, nós temos o dever ético de continuar a governar e ganhar a eleição de 2026. Então, esse é o dilema em que nos colocamos, em que estamos postos. Nós não escolhemos isso. Essa é a circunstância de quem nada contra a maré. Recentemente, nós tivemos as eleições municipais e eu tenho dito em várias oportunidades que eu não tenho delas uma visão catastrofista. O governo das cidades é um outro tema que tem que juntar-se àqueles tantos que o Márcio anunciou agora mesmo, porque é nas cidades que as pessoas envelhecem, é nas cidades que elas buscam por saúde, é nas cidades que você tem os episódios climáticos que levam à desocupação das casas. Entretanto, é nas cidades que hoje moram 87% da população brasileira. E, segundo o IBGE, em 2030 será 91%. Então, o povo vai viver onde? Nas cidades. Então, as cidades têm que ser o lugar em que nós vamos propor e aplicar as nossas políticas públicas. Mas os municípios são os primos pobres da federação. E não é por questão de distribuição de recursos, também por causa disso. Em termos de armadura institucional, nós não temos ferramentas suficientes para fazer frente à demanda que está lá. E quem representa o governo da cidade é o prefeito e a prefeita. Todo mundo sabe que é um presidente da República. Com todo respeito aos governadores, ninguém sabe direito o que fazem os governadores. Então, a cobrança, que é uma cobrança árdua, uma cobrança feroz, é uma cobrança nas cidades, em cima das câmaras municipais, em cima das prefeituras. Ou nós vamos dar um jeito nisso também, ou nós vamos ficar sempre aquém na nossa capacidade de resposta. E eu quero dizer a vocês que nós já conseguimos algumas marcas muito importantes. A Bolsa Família é uma assinatura da nossa intervenção na história recente do Brasil. Como, da mesma forma, a ampliação do acesso às universidades e a mudança na composição social do alunado universitário. Isso é outra marca que ninguém nos tirará. Eu acho que nós precisamos... Agora, o pé de meia, também, grande sacada. Há anos que muitos de nós que trabalhamos com educação dizemos, se não der bolsa para os meninos, não conseguiremos disputados com o tráfico. Agora eu vou dizer para vocês, no meu ponto de vista das cidades, nós precisamos de uma assinatura na área de mobilidade urbana. Nós precisamos trabalhar para a redução do preço da tarifa. Precisamos de democratizar o acesso ao transporte. Precisamos de tarifa zero, gente. Mas isso não pode ser com o recurso do município, que o município não tem dinheiro para isso. Tem que haver uma pactuação federativa, dinheiro do Estado, dinheiro do governo da União e dinheiro do município, evidentemente, para que o direito à cidade, em primeiro lugar, é o direito físico, é o direito de andar pela cidade, é o direito de ter lazer na cidade. Com a pequena mudança que nós fizemos
de colocar o ônibus funcionando de graça no domingo, nós mudamos a dinâmica da cidade fortemente. As pessoas me disseram, olha, agora a família inteira pode ir à igreja, pode ir até 2 vezes por dia. Eu falei, ótimo. Também pode ir para o campo de futebol, e também pode ir para o parque, e também pode ir andar na rua, e pode ir no barzinho, pode ir onde quiser, desde que não tenha o vale transporte que só serve para ir trabalhar. A pessoa não só trabalha na vida, a gente trabalha para viver, mas não vive para trabalhar. Inclusive, isso é uma coisa importante nessa briga, que é uma briga preciosa, que é do 6.1, 6/1, que a pessoa precisa ter direito, não é só ao descanso, não. A pessoa precisa ter direito ao lazer, que é um direito humano inestimável. Então, eu quero dizer a você o seguinte, que o avanço dessas políticas públicas que ocorrem no município, elas são uma grande chance de reabilitação do Estado como agente social relevante, uma recuperação da confiança das pessoas na política como um meio de alterar positivamente as suas vidas. Portanto, o êxito das políticas públicas na ponta, hoje, formuladas com participação popular, elas são uma forma de defender a democracia, que está correndo riscos sob ataque no Brasil e no mundo. Agora, eu vou falar uma coisa com vocês, vou tomar uma pequena liberdade, porque o Márcio é uma eminência, além dele ser hoje o presidente do IBGE, mas ele é uma eminência no seu campo, que é o campo da economia no Brasil. Ali está o André, uma referência na ciência política, um dos meus cientistas políticos favoritos. Eu falei, gente, eu estou aqui como prefeita, mas eu sou linguista. Eu sou linguista. Eu fico assim pensando, qual que é a boa da linguística? O que eu poderia falar com vocês? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, uma lição política que eu aprendi como linguista, que é a universalidade da diversidade humana. A universalidade da diversidade humana. Vocês sabem, meus amigos e minhas amigas, quantas línguas tem no mundo, hoje reconhecidas? 7.111. Vocês sabem quantas línguas são faladas no Brasil? 230. Então, esse é um ponto extraordinário, faz parte do legado da espécie, você nascer preparado para aprender a falar e para diversificar a sua capacidade comunicativa. Uma criancinha de 1 ano, colocada num ambiente plurilingüe, como as populações indígenas brasileiras, aprende a falar fluentemente 2, 3 línguas. Então, eu pergunto, se nós temos essa capacidade originária e estrutural, por que nós temos, por exemplo, que ter uma forma única de praticar a participação popular? É muito importante dialogar com a sociedade organizada, com os sindicatos, dialogar com as sociedades pró-melhoramento, mas é preciso também dialogar com a sociedade que não está organizada ou a que está organizada de outra forma. Sem preconceitos. Nós temos que ampliar essa nossa capacidade, por exemplo, de conversar com as lideranças populares, lideranças comunitárias, que são lideranças religiosas, quase sempre mulheres e mulheres pretas. Então, eu acho que enxergar isso é fundamental. Eu estou acabando, viu, Mônica? Essa é uma lição da linguística. E eu vou agora fechar com uma lição da poesia. Um grande poeta mundial do século XX, que eventualmente nasceu em Juiz de Fora, Murilo Mendes, tem, em 1972, no seu texto maravilhoso, Textos Délficos, ele diz uma coisa de que nós não podemos nos esquecer. Sem esperança não surge o inesperado. Numa sociedade selvagemente capitalista, com uma longa história de injustiça autoritária e truculenta, a confirmação e o alargamento dos direitos sociais
é uma flor nascida no asfalto. E é só a esperança. E a luta que nasce da esperança que pode fazê-la resistir e sobreviver. Muito obrigado, meus amigos.